Fala amigos, beleza? Tudo certo? Estamos chegando aqui na Threads para mais informação de mercado, agora sobre o volante Eric. O Internacional sinaliza com uma proposta de 2 milhões de euros pela compra do volante Eric do Atlético para a próxima temporada, tá? 2 milhões de euros, 12 milhões de reais, mais ou menos na cotação atual, certo? O que dá para a gente tirar de toda essa situação? Primeiro que o Eric desvalorizou demais, né? Na começo dessa temporada, quando o Corinthians era o time a buscar com mais afinco a contratação do Eric, né? Inclusive o Internacional tem esse interesse já antigo, desde a última temporada, contatos já ocorriam há outros anos também, inclusive com o Paulo Autuori no comando da gestão do Internacional, houve sim também contatos pelo Eric, pela compra dos direitos econômicos do Eric, mas não rolou. Então, dessa vez, o Internacional tenta novamente a contratação do Eric. 2 milhões de euros é a possibilidade de proposta que tem o Internacional. Ainda não rolou, deve rolar um pouquinho mais para frente, mas é algo que deve sim acontecer, certo? Agora, a grande situação nisso tudo, o Eric desvaloriza demais, né? No começo dessa temporada, o Corinthians buscava a situação e chegou a oferecer 6 milhões de euros, né? O triplo do valor, 36 milhões de reais na época, né? É muito dinheiro, a gente noticiou aqui na Threads, a gente repercutiu aqui na Threads e era realmente muita grana. Mas o Eric permaneceu e, inclusive, teve venda prometida para a próxima janela de transferências, essa que viveremos a partir do dia 9 de dezembro, certo? Então, o Eric tende sim a sair do Atlético, né? Ele foi segurado pelo Atlético, inclusive com a promessa do Mário Celso Petralha de que ele seria negociado no ano seguinte e que também teria um super time no Atlético para 2024. Não aconteceu, né? E o Eric era considerado, e segue sendo considerado assim, uma peça fundamental nesse elenco do Atlético, uma peça importante, é titular da equipe até hoje, isso é um fato, então não tem muito o que discutir em toda essa situação, né? Agora, é inegável que piorou na temporada, né? Fez um 23 muito melhor do que um 24. Muitos motivos podem explicar isso, né? Principalmente, talvez, a questão do posicionamento e, logicamente, entrando na situação de continuidade de treinadores. Mas com o Juan Carlos Osorio, por exemplo, ele era um jogador que atuava mais como esse primeiro volante, né? Primeiro, segundo volante pela direita, um jogador que fazia a função na qual ele sobe para ser um profissional, mas não na qual ele se destaca, né? Que era o jogador de entrada na grande área, de infiltração, esse meio-campista box-to-box que conseguia concluir jogadas também dentro da grande área do adversário, né? Então, ele com o Osorio não fazia tanto isso. Com o Cuca, sim. E com o Cuca, em vários momentos, quase um centroavante da equipe quando o Atlético tinha a bola, né? Infiltrava, era opção atacando a área do adversário, e também não rolou, né? Tudo bem, melhor momento do momento do ano do Eric na temporada, talvez com o Cuca, né? Agora, com o Varane, ele é lateral direito, na minha opinião, melhora, na minha opinião também tem boas atuações, mas longe da função em que ele se destacou na carreira, né? E agora, no final da temporada, com o Lúcio Gonçalves também, mais um jogador de ataque ao espaço, mais um jogador de ataque à área do adversário, de pegada na marcação, também melhora, também vive um bom momento, mas num geral, na média, a temporada do Eric não é boa, a temporada do Eric não é legal, a temporada do Eric desagrada muito o torcedor do Atlético em 2024, como o time inteiro do Atlético desagrada em 2024, né? Então é um jogador que neste momento tem uma venda projetada, né? O Atlético já projeta perder o Eric para a próxima temporada. O Eric entendia já nessa janela de transferências atrás, na meio da temporada, né? Que talvez uma maior vitrine no futebol brasileiro fosse algo benéfico para a carreira dele, né? E assim, é indiscutível, assim, né? Porque o Atlético disputa as mesmas competições, o Atlético está envolvido nos mesmos cenários, mas, por exemplo, o futebol do Corinthians é um futebol de vitrine muito maior, de muito mais projeção, etc. Então, é algo que ele entende também que pode ser algo a agradá-lo na carreira, ter uma vitrine um pouco maior, mesmo no futebol brasileiro, além de aumentos financeiros que também aconteceria no Corinthians, né? Ele receberia um aumento gigantesco, já recebeu um aumento, tá? Isso é importante. Ele teve um reajuste contratual com o Atlético nessa temporada também, ele recebeu certo aumento, mas em times como o Internacional, como o Corinthians, ele receberia ainda mais grana. Então, pontos muito importantes a serem avaliados em toda essa situação. O Internacional procura a situação do Eric, que deve fazer uma proposta de 2 milhões de euros. O que mais a gente pode colocar sobre isso, tá? E o que é importante a gente citar, além de toda essa situação do Eric? Volante Gabriel.
jogador que hoje é no Atlético e está emprestado pelo Internacional, né? O Gabriel pode ser envolvido nessa possibilidade de negociação, tá? Pode ser. Né? Em primeiro momento, tentou-se fazer isso e não deu negócio, por isso que o Internacional vai para o caminho da grana agora, nesse momento. Mas não é descartado que o Gabriel seja envolvido numa possível negociação do Eric ao Internacional. Outro jogador que há um interesse do Atlético e que está contratado pelo Internacional, por mais que não no elenco, é o Gabriel Baralhas, volante do Atlético Goianiense nessa temporada. Ele vai retornar de empréstimo ao Internacional no final do ano e também tem o interesse do Atlético. Em outro vídeo, na Central do Mercado, a gente repercute um pouco mais exatamente esse interesse do Atlético no Gabriel Baralhas também. Mas são possibilidades que o negócio pode tomar, são possibilidades que essa possível venda do Eric pode ter aí no final dessa temporada, início da próxima temporada de 2025, certo? Para deixar um ponto final, para carimbar esse vídeo urgente de proposta do Internacional pelo Eric. Hoje, eu venderia. Hoje não dá para manter o Eric no Atlético, muito pelo clima da arquibancada, e infelizmente eu falo isso, acho que em nenhum momento o clima da arquibancada teria que afetar na atuação de um jogador, mas é fato que tem afetado. Dá para notar desinteresse, dá para notar que o Eric gostaria já sim, e isso informação, o Eric gostaria já sim de ter deixado o Atlético, né? O Eric no começo da última temporada, inclusive teve fala do empresário do Eric que confirmava isso, o Eric falou até que não, que pô, agradece muito ao Atlético, é muito grato e tal, mas cara, é fato que ele queria ganhar mais dinheiro, é fato que ele queria estar numa maior vitrine nesse momento, e é um jogador que não tem mais, nesse momento, portas abertas no futebol europeu, né? Então é questão da gente entender também toda essa situação. Enfim, eu venderia o Eric hoje. Não por essa grana, não exatamente por 2 milhões de euros, mas talvez com o envolvimento do Gabriel na parada, talvez por um pouco mais de grana, eu venderia sim o Eric, jogador do Atlético. Fechado? Então, deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta aí, venderia ou não venderia o Eric por esse dinheiro ou não? Quero saber o que você entende dessa venda do Eric para o Internacional, possível venda do Eric para o Internacional. Isso vai render muito pano para manga e a gente está aqui na Atlético para repercutir. Fechou? Grande abraço, tamo junto, tá falado e até a próxima. Valeu!